Eu vou ler o texto, 3,18 da primeira carta de Pedro, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi também, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, 8 pessoas foram salvas através da água e tudo mais. Bom, pastor Carlos Wagner, Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, como é que funciona essa questão? Vamos lá, meus queridos, pastor César, reverendo Ricardo, amados irmãos, o texto ele é um certo complexo, até certo ponto complexo, porque há pouco recurso teológico para debatê-lo. No entanto, nós entendemos, e foi para isso que eu vim hoje aqui, que não somente usando do contexto e da interpretação das palavras do texto lido pelo Senhor, mas também por outros textos que nós encontramos, em especial aqui em João capítulo 20, versículo 17, né? Quando Maria se encontra com Jesus pós-ressurreto, Jesus diz a ela assim, disse-lhe Jesus: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e avisa a ele que eu vou para o meu Pai, que também é o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Dando-nos a entender que ao morrer, nesses 3 dias em que Jesus estava ausente, ele não estava morto lá na lápide. O corpo estava lá, mas ele não estava lá inerte. Então ele estava em algum lugar. Ele também não estava no céu. Ele diz aqui para Maria que ele ainda não tinha subido para o Pai. Ele não tinha ido e voltado para os discípulos. Ele estava em algum lugar. E aí, quem traz a interpretação do que aconteceu é uma pessoa muito chegada a Jesus. Um homem chamado Pedro. Foi a única pessoa que trouxe um relato específico sobre isto. E ele disse que Jesus, ele foi pregar aos espíritos em cadeias, pregar às pessoas ou aos que estavam em prisão, que no outro texto aqui a gente vê que não é anjos, como alguns interpretam também. Então, o que nós entendemos é que nesse intervalo, Jesus estava em algum lugar, pastor César. Ele não estava perambulando pelo mundo. Ele estava em algum lugar. Um outro ponto a se observar, somente para mim endossar meu pensamento, é que a expressão aqui, nós sabemos que é Hades. O termo usado é Hades. Há os teólogos que afirmam que o Hades aqui e que os espíritos em prisão, os mortos, são todos os pecadores que não deram ouvido a Deus e etc. e tal. Mas a verdade é que Jesus estava em um ambiente espiritual. E a gente vê isso no capítulo 16 do livro de Lucas, na narrativa da parábola, onde ele narra a morte de Lázaro, né? E aí ele revela um mundo sobrenatural. Então eu queria trabalhar dentro desse contexto bibliológico, teológico. Ok. Reverendo, qual que é a sua opinião sobre isso? Como o senhor lê isso? Jesus desceu ao inferno, pregou aos espíritos em prisão? Não. Se não, que parece que é o que o senhor vai defender, como é que o Pedro disse isso? Pedro estava errado, não estava? Como é que funciona? Tá certo. Bom, como o nosso irmão Carlos colocou, este é um assunto bastante antigo e tem várias camadas aí de possibilidades de nós aprofundarmos isso. Primeiro, eu acho que a gente tem que tentar ver esse texto pela teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Eu entendo teologia bíblica é uma teologia mais organizacional, ou orgânica, do texto. Precisamos ver quais são os elementos da carta de 1 Pedro que me auxiliam a entender esta porção específica. E aí, nós vamos como círculos, depois de ver como Pedro fornece material para entender Pedro, ver como o Novo Testamento pode jogar luz também a isso. Esse é o caminho que eu vou pegar aqui. Vou pegar o texto de Pedro, tentar responder 3 perguntas que estão aqui. E deixa eu abrir um parênteses, eu quero convidar você para assistir os outros debates que teve sobre esse mesmo tema da musical. Houve mais 4 debatedores, 2 em cada programa, e esse é um terceiro, por assim dizer.
Eu vou tentar aqui acrescentar estes debates que eu assisti, convido você a assistir também, como estudo, e eu vou tentar caminhar pela teologia bíblica. Meus colegas caminharam bastante pela teologia sistemática e pela teologia histórica. Eu vou tentar mais caminhar pela teologia bíblica, respondendo 3 perguntas. Primeiramente, né? Cristo pregou... primeira pergunta para responder: o que é pregar no Espírito? Segunda, quem são esses espíritos? Que é pregar no Espírito? Isso, porque mas Cristo pregou que ele pregou aos Espíritos. Sim, mas há um fato aqui que não pode ser ignorado, que ele foi em Espírito. Como é que Cristo foi em Espírito? Existem 2 questões aí que eu vou colocar e precisa ser respondido. Primeiro, como Cristo foi em Espírito? Segundo, qual a identidade desses espíritos que estão em prisão? E terceiro, qual o conteúdo da pregação? Porque em determinado programa houve esta dúvida, né? O que ele pregou. O que lá? Exatamente. Então esse é o meu escopo aí. Por onde eu vou começar? Eu tenho certeza que o César é muito competente, vai nos guiar aqui naquilo que a gente precisar falar. Pastor Carlos Wagner. Muito bem. O bom desse debate de hoje é que ele vai ser bíblico, teológico. Nós poderemos recorrer aos recursos históricos, como já foi debatido aqui, dentro do tema, e o reverendo lembrou bem, mas eu acho que não seria muito produtivo, no meu ponto de vista, né? O texto, ele é muito enfático. Também temos a narrativa de 1 Pedro, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4, versículo 4 ao 6, que diz assim: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmo, sendo julgados no corpo, segundo os homens, sejam pelo Espírito, segundo Deus, vivificados. Então veja bem, o que o texto nos revela é algo sobrenatural. Uma situação que ocorreu, pastor, acho que nisso o senhor concorda comigo, no período em que Jesus morreu na cruz, né? No momento em que ele expirou na cruz, a partir daí o texto ele encontra um encaixe na narrativa. Porque se eu tiro esse contexto, tá, da morte de Cristo e afirmo que Cristo pregou aos mortos através dos profetas, ou pregou através das mensagens reveladas aos pecadores, então, naturalmente, o texto não estaria se referindo, pastor César, ao sobrenatural, estaria se referindo ao mundo. Então não faz sentido o que Pedro está falando aqui. Se é que o senhor está me entendendo. Se aqui o texto está revelando algo sobrenatural, está falando de algo sobrenatural, não está falando de algo natural. Então, quando eu apenas digo, não, Jesus, quando ele evangelizou as pessoas, eram os mortos, espiritualmente falando. Então, Jesus, ele, nesse contexto, ele não foi ao Hades, ele não foi. O texto deixa claro que Jesus, ele se conduziu a um outro lugar. Ele esteve em um outro lugar. Trazer uma alegoria na interpretação disto, alegorizar esse texto, eu caio num perigo da subjetividade teológica, onde a maioria dos intérpretes alegoristas costumam navegar, costumam caminhar. Eu entendo que isso aconteceu de verdade, Jesus esteve lá, independente do que ele pregou lá, né? Que eu acho que é um outro debate, reverendo, mas se ele pregou lá a salvação, se ele pregou lá o seu poder, a sua glória, a sua vitória na cruz, é uma outra questão. Agora, o texto está claro, implícito, que Jesus, ele esteve em um ambiente de mortos, um ambiente de condenados. Ok. Tá? Reverendo, o senhor vai dizer que não é, ele não desceu, né, ao inferno, tal, não pegou? Como que fica outros textos bíblicos que diz que Jesus desceu? Certo. Como entende essa questão? Certo. Deixa eu só, peço, César, que eu exponha essa minha parte, até para ficar claro a minha linha de raciocínio, eu serei bem breve. Primeiro, eu peço que vocês observem o texto no verso 18, quando diz que Jesus foi em espírito. A epístola de Pedro, nesta parte, não diz muito, mas no capítulo 1, no verso 11 a 17, Pedro faz essa mesma declaração desse modus operandi, dessa mesma forma, dizendo o seguinte, do 10 em diante: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada,
investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Existem semelhanças e diferenças desse texto com o texto de 1ª Epístola de Pedro 3,18. Aqui, a semelhança, eu quero fundamentar esse texto, é a ideia de que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Isso quem diz é a 1ª Epístola de Pedro. E o texto que nós estamos discutindo está dentro da 1ª Epístola de Pedro, e ele está usando esse mesmo recurso. Cristo estava morto na carne, ou seja, foi sepultado, mas vivificado em espírito. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas isso não é um indicativo de que isso aconteceu dentro dos 3 dias? Por quê? Eu vou te passar de volta. Por quê? Porque só existe um período na Bíblia onde Cristo estava morto na carne, porém vivificado em espírito. Não tem outro período para isso. Como entender? É um texto difícil, e o que dá a entender aqui é que há uma modulação de tempo, não verbal necessariamente, mas o tempo linguístico aqui, porque há um momento de referência presente que Pedro está escrevendo e o momento do acontecimento. Então aqui, ele está aqui morto sim na carne. Cristo estava morto e foi sepultado na carne, mas vivo no espírito. Cristo está vivo no espírito. Aí ele faz uma regressão, uma digressão para o passado. Isso aconteceu na 1ª Epístola de Pedro, nesses versículos iniciais que eu disse. Que ele mas não fala que ele estava morto. Lá. Há semelhanças e diferenças. Isso. Então vamos lá pelas semelhanças. E ele foi à época de Noé, né? Esses espíritos de prisão eu defendo que são as pessoas que são contemporâneas de Noé. Eles estão em prisão neste momento que Pedro está escrevendo. Esta é a dificuldade desse texto. Mas eles nem sempre estavam em prisão, estavam livres, e por meio da pregação de Noé, eles foram então reputados, né, como desobedientes e tal, e foram para as prisões porque foram desobedientes. Só mostrando fundamentando que esses espíritos de prisão precisam ser os habitantes de Noé, veja o texto no verso 20, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus, primeiro, aguardava nos dias de Noé, ou seja, Deus estava esperando, aí pode ser os 120 anos, e um segundo aspecto, enquanto preparava a arca na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas. Então, as características desses espíritos que agora estão em prisão são que eles foram desobedientes por desrespeitar a longanimidade de Deus e ignorarem a pregação de Noé, né, no caso aqui. Sei que a pergunta pode ficar assim, isso foi uma pergunta do programa anterior, qual o conteúdo da pregação de Noé? Eu preciso lembrar que a figura de Noé, ela é emblemática, né, é utilizada em alguns livros do Novo Testamento, mas nos ajuda a entender não a pregação no sentido fechado de locução, mas no sentido de testemunho. Noé, ele, ao construir a arca, e aqui eu estou usando o texto de Hebreus no capítulo 11, verso 7, que diz que pela construção da arca, Noé condenou o mundo. Ou seja, o próprio testemunho da construção da arca é a pregação de Noé. Então a pregação, ela não deve ser entendida, o conteúdo da pregação, ipsis literis, como algo que é locução. Só para terminar aqui, e já passo para César, isso não é esse entendimento bíblico fluido de pregação, não é algo inédito. Lembre-se da pessoa do profeta, os profetas em si. Geralmente uma pessoa que fala assim diz o Senhor. Um exemplo, eu vou usar esse argumento. A primeira ocorrência da palavra profeta na Bíblia é alguém que nunca fez isso, que é Abraão, que foi chamado em capítulo 20 de Gênesis, verso 7, de profeta de Deus, porque ele precisava fazer uma oração para Abimeleque. E ele nunca foi dono de uma locução clássica de profeta. O que eu quero dizer com essa argumentação toda é que não podemos entender a pregação como no sentido aqui, lato, sentido comum, mas no sentido de testemunho, como o autor de Hebreus entende. Ok. Pastor Carlos. Vamos lá. Eu estou tentando entender o raciocínio do pastor, do reverendo Ricardo. O que eu percebo, a teologia bíblica que me traz aqui à luz, é que com o pecado de Adão e Eva, reverendo, o homem
ele perdeu as coisas boas de Deus, o paraíso, perdeu a paz, ele perdeu a vida, porque com o pecado veio a morte. E houve uma promessa de que seria restabelecida a vida através de Cristo. Noé, um pouco adiante, vem, prega, né? Quase 2 milênios depois de Adão, e com isso ele anuncia que viria um juízo, que quer seja oralmente, quer seja moralmente, mas ele pregou, como o senhor bem destacou, e as pessoas rejeitaram a mensagem de Noé, conforme a palavra de Pedro, como o senhor também já destacou. No entanto, Jesus ele faz uma narrativa interessante no capítulo 16 de Lucas, no período pré-salvação, pré-cruz, em que ele revela o que acontecia com as pessoas que morriam, pastor César, de acordo com a postura dessas pessoas. Se a conduta era semelhante à de Abraão, porque Abraão é uma referência de fé, uma referência de salvação, uma referência de comunhão, né? E Abraão recebe, na narrativa de Jesus, recebe o mendigo, o pedidor de esmola, lá, o pobre Lázaro, tá? E morre também um rico que rejeitava aquele moço, conforme a narrativa do capítulo 16, versículo 19. O texto diz que ambos desceram para o mesmo lugar, mas para ambientes diferentes. Porque o texto diz aqui, no inferno, a mesma expressão usada por Pedro. Se nós fôssemos recorrer aos sentidos etimológicos, buscar aqui as frases dentro de um contexto bíblico teológico, nós íamos encontrar o mesmo sentido da frase, a mesma palavra em ambos os textos. Quer dizer, Jesus se referia ao mesmo lugar, certo? Lázaro estava lá com Abraão e o outro estava sofrendo, mas eles se contemplavam, tá? Bom, lá no texto de Pedro, eu vou perguntar porque eu não estou lembrando aqui de cor do texto grego. Sim. Aparece Hades? Aparece Hades. Tá. Eu acho que não. Capítulo Bom, 3. Na minha memória não tem, mas pode ser que eu esteja errado. Geralmente eu estou errado, na verdade, quando eu falo que eu não lembro. Mas dá uma olhada lá no 3, 18 a 20. Eu acho que não aparece Hades. Não aparece não, pastor. Mas eu entendi o seu raciocínio, esse mesmo. Então vamos lá. Pode seguir. Posso seguir? Uhum. Parece-me que é o versículo 4, né? Ó. Não, mas aí é segunda de Pedro. Aí a segunda de Pedro 2,4 aparece, mas nem é Hades. Lá é Tártaro, salvo engano. A única vez que, na verdade, aparece a expressão Tártaro. Salvo engano, né? Lá é um rapax e é Tártaro, na verdade. Eu fiz eu só sei disso não é porque eu sou bom em grego, né? Porque antes de vir pra cá, eu selecionei todas as partes onde ocorreu Hades pra poder... E 2,4 não é Hades, isso, eu acho. É Tártaro. É Tártaro, né? Voltamos aqui. Então vamos lá. Então o texto aqui faz referência, diz que havia um ambiente espiritual, certo? Neste ambiente espiritual, tá? Estava lá o homem que iria receber a salvação e o que estava condenado, certo? E o ambiente que Jesus intitulou de seio de Abraão, quer dizer, o lugar daqueles que foram justificados pela fé. Por isso que é chamado de seio de Abraão. E o outro estava em tormento no Hades, estava sofrendo no Hades. Quando Jesus morre na cruz, ele se ausenta do mundo físico por 3 dias. Ele morre na sexta e ele ressuscita no domingo pela manhã. Jesus, ele estava em um ambiente. Jesus sempre esteve trabalhando, ele nunca parou de trabalhar. Em todos os aspectos, ele sempre esteve trabalhando. Ele não estava descansando nesses 3 dias. Ele estava trabalhando, né? E aí, ele desceu a este ambiente, César Cavalcante. E neste ambiente, ele declarou o seu poder, a sua glória, que é o que Pedro está tentando explicar. Quando Pedro narra no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4, ele faz essa narrativa, tá? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, também ele faz a mesma narrativa com contextos quase que iguais, tá? Ok, reverendo. Eu tenho algumas dificuldades, pastor Carlos, com todo respeito, porque parece que está havendo uma certa confusão no corpo e no espírito de Cristo. Por exemplo,
eu creio que todos nós que concordamos que após Cristo ter sido morto, um pouquinho antes, até ele até declara onde estaria. Tu estarás comigo no paraíso. Isto é dito para o ladrão da cruz. Então nós sabemos o endereçamento de Cristo. Cristo estava no paraíso. Entretanto, seu corpo físico estava na terra. Ou seja... Esse trabalho foi espiritual. Vamos... No paraíso. Isso. Vamos usar isso. De qualquer forma, ele estava no paraíso. Ponto. Até que ele ressuscita e o corpo é unido ao seu espírito. Então, aquela frase da Maria Madalena, ela não se aplica. Eu estou fazendo um retorno à sua fala bem inicial lá no começo do programa, isso? Sim. Porque aquele já era o Cristo ressurreto. Ele já havia unido o seu corpo com o seu espírito. Ele não havia ascendido ao Pai como o mediador, homem-Deus, né? Ele vai fazer aquela declaração belíssima em Mateus capítulo 28, todo poder me foi dado no céu e da terra como mediador. Não que em algum momento da história tivesse menos poder, mas ali estava com a função de nosso mediador. Então, o endereçamento de Cristo, é claro, ele estava no paraíso quanto espírito, né? Em que seu corpo estava na terra até que houve a união, é a questão da ressurreição. O senhor vai fazer a pergunta? Eu ia dizer assim, que tecnicamente, todos os que negam a descida de Cristo aos infernos são aqueles não ortodoxos do ponto de vista da história da igreja. Porque a história da igreja, especialmente os primeiros credos, tanto o credo apostólico, o credo atanasiano, salvo engano, o credo constantinopolitano, o credo niceno, né, e tal. Eu não sei se o credo niceno tem, mas eu acho que sim, mas narram que Jesus Cristo realmente desceu aos infernos. E aí os pais da igreja, os primeiros séculos da igreja, os primeiros concílios da igreja, os primeiros séculos da igreja. Então, historicamente falando, a pregação ortodoxa crê que Jesus desceu aos infernos. Então, os presbiterianos gostam de chamar a teologia que eles aprendem e ensinam como teologia reformada. Não seria uma visão mais heterodoxa do que ortodoxa defender que ele não desceu? Fico contente por ter feito essa pergunta. Não, porque a ideia de Hades, como é que o presbiteriano entende o Hades? Ele entende como um aspecto da humilhação do Redentor. É a certeza de que ele desceu e foi sepultado. Isso eu só estou citando a pergunta 50 do Catecismo Maior de Westminster. Então você está dizendo que Hades é a sepultura. Isso, Hades é a sepultura. E também é entendido, essa é a leitura feita do credo. Quando nós lemos o credo, o presbiteriano ele entende que é a sepultura. Cristo estava realmente morto lá. Ou seja, desceu ao Hades, foi sepultado, desceu ao Hades, foi sepultado, foi morto mesmo, está morto mesmo, está na sepultura. Porque esta, segundo me consta, era uma grande discussão nesse período da construção dos concílios, dos concílios, a figura de Cristo. Veja, por exemplo, Niceia, onde dita gasta bastante tempo acerca da pessoa de Jesus Cristo. E a fórmula de Calcedônia, em 451, também sobre a pessoa de Cristo. Então a discussão era o corpo de Cristo mesmo. Ele estava sepultado, historicamente falando. Em Niceia mais a divindade, em Calcedônia Isso. mais a questão da dupla natureza. Exatamente. Cristo era a grande discussão do momento. Então interessa ao credo, pelo menos essa é a leitura que nós fazemos. Agora, isso não quer dizer que outras leituras não foram feitas durante a história. Por exemplo, não só foram feitas, como ainda são feitas. Eu estou destoando, por exemplo, de um comentário bíblico que tem, inclusive publicado pela editora Cultura Cristã do Kistemacher. Ele vai por outro caminho. Esse não é o caminho que eu vou. Ele vai dizer, por exemplo, que é os espíritos que estão em prisão dos demônios lá. Ele vai sugerir isso. Já que o senhor ia abordar uma teologia mais... Eu estou mais fundado no Catecismo Maior. Já que o senhor abordou que era uma teologia mais bíblica, né? Na Bíblia, alguém já foi sepultado em um Hades, ou comprou um Hades, ou tem essa possibilidade de escavar um Hades, ou coisa parecida? Porque a mim me parece que as palavras gregas para sepultura são diferentes, tipo kever, enfim, são palavras, mnemeion, por exemplo, se eu estou me lembrando aqui de memória.
são mais aplicadas à sepultura, enquanto que Hades, o pessoal tá lá em tormento, mesmo depois de morto, né? Tipo o texto Então, que ele acho que citou. esse é o ponto que eu queria, se eu me permite interpolar um pouco. Mas aqui vai ficar com uma aparência lacunada que eu não perfil, né? respondi. Deixa eu só responder bem pontual. Vamos lá. É porque ele fez a pergunta, senão fica estranho. Atos 2:27 é o uso da palavra Hades. Não deixarás a alma na sepultura, não ficará na sepultura, não sofrerá corrupção. Ali está sendo, Pedro está citando um salmo de Davi, Que é Sheol, do texto hebraico lá do Antigo Testamento. Mas nós estamos nós estamos dentro do corpus do Novo Testamento. E aí o regramento muda. Então o regramento é a interpretação que Pedro dá ao Salmo de Davi. Então há uma, digamos assim, uma hierarquização hermenêutica aqui. Pedro está dando uma nova configuração, uma nova leitura ao Salmo 16, dizendo que Cristo não sofreu corrupção, né? E Davi sofreu. Então o Salmo não se refere a Davi, se refere a Cristo. Então a palavra Hades é utilizada nesse sentido de sepultura, porque é a corrupção que está sendo tematizada ali. Eu entendo, assim, se nós fôssemos observar dentro desse contexto, no 1 Pedro, capítulo 1, no texto que nós havíamos discutido aqui, ou melhor, 1 Pedro, capítulo de número 4, tá? Ali que foi onde eu fiz a referência do Hades, ou do Hades, como cita o pastor, em que faz referência ao inferno. 1 Pedro, capítulo 4, 6 ao 8, quando ele cita que Jesus foi aos mortos, pregou aos mortos. E o Hades citado... Desculpe, repita, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, tá, do versículo 6, se eu quiser conferir aí. Sim. Tá? É ali que ele faz a referência à citação dos mortos no Hades, tá? Então, quando ele faz essa referência, ele está citando o inferno. Por quê? Há uma flexibilização no texto grego para entender que Hades também se refere à sepultura. Mas, na maioria das vezes, Hades se refere... Então, mas é que eu não vejo Hades se referindo à sepultura em tempo nenhum. Por exemplo, esse que ele citou agora, o texto completo diz assim: não deixarás a minha alma para sempre no Hades. A alma fica na sepultura? Mas o texto está fazendo referência ao corpo. Esse é o argumento. Não, mas principal. o texto tanto de Davi, que aparece Nefesh no Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, que é Psirrê, ele sempre está falando de um eu imaterial. Não deixarás a minha alma no Hades. Então, dá para entender que é uma sepultura. A alma da pessoa fica dentro da sepultura, fica dentro do túmulo. Então, não sei, talvez fica complicado, né? Mas eu ainda defendo esta, que então ainda está lá. Mas depois eu quero voltar nele. Ele vai concluir. Deixa eu concluir. Ele vai concluir? Desculpe, Carlos. Não, Carlos, continue. Pode continuar. Então, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que ainda que haja essa flexibilização do texto para entender que o Hades se refere à sepultura, pastor César, é aí que eu quero chegar, a maioria dos textos citados sempre faz referência ao inferno, certo? Então, nós vamos de convir aqui, de concordar que na maioria das vezes em que nós lemos o texto que fala de Hades, nós estamos falando de inferno, tá? E em 1 Pedro, capítulo de número 6, capítulo 4, versículo 6, que era onde eu me referi quando eu falei de inferno, e o César falou: onde é que está o inferno? Onde está Hades aí em Pedro? É aqui nesse texto que eu estou dizendo que Pedro se referia ao inferno, entende? Então, se Pedro se referiu ao inferno nesse 1 Pedro 4, versículo 6, ele também se referia ao inferno em 2 Pedro, capítulo de número 3, 18. Eu volto contigo e depois eu vou para o intervalo. Muito bem, vamos lá. Primeiro, eu concordo com você que nem toda palavra ela deva ser entendida ipsiliteris. Eu sempre falo isso. Nós estamos dentro de uma linguagem, e também eu parabenizo a Sociedade Bíblica, a todas as editoras que fizeram um grande trabalho de tradução com as nossas Bíblias. A questão aqui é o seguinte: o capítulo, só para ir logo para os intervalos, mas a questão é a seguinte: eu não interpreto, e não dá para interpretar esse texto, segundo o meu entendimento, que esses mortos são os mortos no Hades, porque veja, o que está acontecendo em 1 4:6, pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo a Deus.
É um texto difícil, eu concordo. Muito Por quê? difícil Porque mesmo. ele Muito vem difícil. e volta. Então, o que acontece? No versículo 4, ele está falando ali, ó, por isso, difamando-vos, o pessoal estava difamando os crentes. Estranham que não concordais com eles no mesmo excesso de devassidão. Pessoal, tudo imoral e os crentes eram santos. Perfeito. Verso 5. Esse é o momento presente. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Isso é o futuro. Senão essa pessoa que está atacando pedras... Você está falando, por exemplo, do juízo final, por exemplo. Isso, Sim. perfeito. Aí vamos para o versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. No caso, a nós como mortos em pessoa. Pessoas que estavam mortas em delitos e pecados. Eu estou usando Efésios 2 aqui. Eu estou, Como bom calvinista, os mortos ali... Não, exatamente. Vamos para Efésios. Vamos lá. Aí vamos você lá. define a sua teologia. Pera aí, ó, vocês estão 2 contra 1. Pera aí. Olha lá. Para que, mesmo julgados na carne, ou seja, no nosso procedimento, segundo os homens, esse pessoal fica nos atacando, viva no espírito segundo Deus. Então, a morte aqui, e não só o presbiteriano, não. O último pastor que defendeu isso era o Brasil para Cristo também, nos últimos debates, ele vai pelo mesmo caminho, interpretando o texto como mortos espirituais. Então, os mortos aqui nesse texto, eu vejo que é uma discussão do nosso estado de morte que éramos antes de conhecermos a Cristo.